A diretora está mandando a gente ir para São Paulo, porque a gente quer saber o que os meios estão comentando nas nossas redes sobre o Central Meio. E para isso, a gente permanece com o link ali com a capital paulista, pois a gente quer trazer a voz do povo em uma das mais emblemáticas vozes aqui do meio, a Giulia Chechia, que depois de alguns anos à frente do nosso podcast diário, No Pé do Ouvido, chega para fazer parte do jornal. Bem-vinda, Gil. Boa tarde, tudo bem? Oi, Luísa, boa tarde, Pedro, Luísa, Christian, Flávia, todo mundo que está em casa. E eu já estou aqui de olho porque o pessoal quer muito saber sobre a fala do Tarcísio sobre o PCC, ligando Boulos ao PCC. E aí, isso pode dar em alguma coisa? Vocês acham que foi má fé, que ele falou sem pensar? E se foi na má fé, eu já vou aqui emendar uma pergunta da Tatiana Salles, que disse que o Tarcísio só existe com o bolsonarismo e que acha que o Ronaldo Caiado ele é muito mais presidenciável. E aí, como é que ele entra nessa equação? O Boulos continua como uma figura da esquerda proeminente ou pode vir um outro nome? O Caiado pode surgir no lugar do Tarcísio? E aí, o Tarcísio é extremado? Vamos lá. Eu posso começar por aqui, gente? Vou puxar daqui. Eu acho que o que aconteceu ontem naquela coletiva do governador Tarcísio, a gente até comentou um pouco isso ontem na live, mas eu acho que agora que deu uma sentada, né, passado aí o quente do noticiário. Foi muito grave, foi sério, não é uma coisa... Não é trivial. Não é trivial um governador do estado, numa coletiva de imprensa, no meio do dia da eleição, falar que tem coisas, que uma facção criminosa, o PCC, estava orientando o voto no candidato adversário, no caso, o Boulos. Por que eu considero que foi tão grave, né? E eu acho que ainda pode ter alguma repercussão, não é a repercussão que estão esperando, cassação, inelegibilidade, eu acho que não vai acontecer, porque não vai ter clima político para nada disso, mas acho que é possível que ainda tenha alguma consequência, porque o Tarcísio não falou na condição de cabo eleitoral, de bate-boca de campanha, não, ele falou na condição de autoridade do governo do estado, quando ele foi questionado sobre como é que isso, enfim, se isso estava acontecendo em outras cidades, aí ele já trouxe para a capital, que era, enfim, a joia da coroa ali para ele. Então, eu não vejo isso com leveza, não acho que isso é pouco. Agora, a gente tem que também ter o pé no chão na análise do cenário político. Então, o fato de ser grave, de ser sério e de ser potencialmente um crime eleitoral, se a justiça vier a apurar, a entender e a julgar assim, não quer dizer que isso vá ter clima político para ser levado às últimas consequências de inelegibilidade, de cassação. É muito difícil, principalmente se isso for feito com Pablo Marçal. A justiça, por mais que a justiça deva ser imparcial e julgar as coisas desligada do fervor político, a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. O fervor político influencia nesses julgamentos e é muito difícil imaginar que a Justiça Eleitoral vai tirar dois grandes nomes que se apresentam na direita hoje de uma vez, por mais sério que tenha sido a acusação, enfim, o crime, se for assim a conclusão. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, quando a gente está falando de direita, de malufismo e tal, foi justamente isso que eu falei, a gente está sendo cobrado ali por alguns dos nossos espectadores de mas e tudo que a polícia do Tarcísio faz, isso não é ser de extrema direita e etc. Veja, a direita brasileira sempre foi violenta nas periferias com as suas polícias. Isso não é um fato do extremismo de direita, isso é uma visão da direita desde sempre nas grandes cidades. O Tarcísio, isso não quer dizer que o Tarcísio... Isso não dá nenhuma leveza para o fato do Tarcísio ter levado essa política a cabo. Não, só reforça o fato de que ele é um político muito fincado na direita e que
a meu ver, flerta com o extremismo, sim, com bastante frequência, inclusive sendo cria de Bolsonaro, subindo ao palco com ele, a falas golpistas dele nos caminhões e etc. O que a gente está dizendo é que, com as derrotas de Bolsonaro neste ciclo eleitoral, é possível que Tarcísio vá se descolando do bolsonarismo e se mantendo nessa direita que a gente sempre testemunhou no Brasil, que é linha dura na segurança pública, que faz ações muito violentas de polícia em periferias e contra o crime, rota na rua, coisas assim. Ninguém está minimizando isso. Pelo menos isso é o que eu estou interpretando por aqui.